Nós vamos falar, então, agora sobre o programa de imunização no Brasil, que, obviamente, é uma parte essencial das atividades do SUS, teve um protagonismo enorme na pandemia. A vacinação é protagonismo no Brasil, desde todas as campanhas, tantas doenças que já foram erradicadas pelas nossas campanhas de vacinação. E nós precisamos saber o que, com esse aprendizado todo, nós podemos extrair de lição, de potencialização, de atenção, para o papel dessa área tão importante na nossa saúde pública. É por isso que nós convidamos para abordar esse tema a Regiane de Paula, que é a coordenadora do Plano de Imunização da Secretaria de São Paulo. Regiane de Paula, muito bem-vinda. Você tem aí de 15 a 18 minutos para fazer a sua apresentação. Muito obrigada pelo convite, uma oportunidade enorme para que a gente possa falar sobre a campanha de imunização, não só da Covid-19, mas como toda a campanha de imunização, desde que nós começamos. O Estado de São Paulo é pioneiro na campanha, no movimento do Programa Nacional de Imunização. Então, é um prazer enorme falar com vocês e trazer um pouco do que nós temos hoje, não só da Covid, mas das coberturas vacinais e do que nos tem preocupado bastante em relação a avanços e grandes avanços que nós já tivemos, principalmente na década de 80 e 90, e de retrocessos que a gente vem acontecendo agora, não só com a Covid, mas com outras vacinas que são fundamentais. Eu tenho uma apresentação, gostaria que compartilhassem na tela, por favor. Então, eu sou coordenadora de controle de doenças da Coordenadoria de Saúde, sou também a coordenadora do Plano Estadual de Imunização contra a Covid, e aí eu fiquei muito feliz com o convite de vocês uma vez mais. Próximo, por favor. O que eu gostaria de colocar para vocês é que o Estado de São Paulo foi pioneiro em implementar um programa estadual de imunização, isso lá em 1968, com algumas campanhas estaduais de vacinação, como, por exemplo, a poliomielite. A gente trabalhava nessa época, em 68, com o calendário da BCG oral, poliomielite, DTP, varíola e DT. Já em 68 também, a publicação da primeira norma, porque toda vez que você faz uma campanha de vacinação, é necessário que você tenha normas e parâmetros para que isso ocorra, ainda com o nosso secretário de Estado, Dr. Walter Lesser. Em 73, aí sim, o Ministério da Saúde cria o Programa Nacional de Imunização, e em 85, com a criação do Centro de Vigilância Epidemiológica Alexandre Jean-Jacques, dentro da Secretaria de Estado de Saúde, a gente cria a divisão de imunização. E ela que é responsável por toda a rotina de vacinação do Estado de São Paulo e trabalha junto com o Ministério da Saúde. E nós criamos agora, frente à Covid, então, uma área específica que ficou sobre a minha coordenação, que foi a da Covid-19, Plano Estadual de Imunização Covid-19. Seguinte, em 87 ainda, a gente institui também a Comissão Permanente de Assessoramento em Imunização, a CEPAI. Essa comissão, ela trabalha junto com o secretário de Saúde, está ligada ao Gabinete da Saúde, e também dentro dessas pessoas que trabalham conosco, pessoas que estão conosco há mais de 30 anos, nós temos também pessoas que assessoram o Ministério da Saúde na sua Câmara Técnica de Assessoramento. Com exceção da campanha de vacinação contra a Covid-19, o Estado de São Paulo, em média, aplica na sua rotina diária cerca de 35 milhões de imunobiológicos. A gente está falando do maior estado de São Paulo, com 46 milhões de habitantes, e temos pelo menos 6 mil salas de vacinas, e UBSs, AMAs e os Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais, que são os nossos CRIs. Próximo, por favor. O cenário epidemiológico de 1970, então a gente tinha pólio, varíola, difteria, coqueluche, sarampo, tuberculose, número de casos altos, incidências altas, e veio realmente a vacina, que é a grande forma de que a gente tem de diminuir, inclusive em relação à varíola, de eliminar em todo o território, em todo o país, em todo o mundo, com a vacinação. Próximo, por favor. Aqui, só para que vocês tenham uma ideia, em 1968, qual era o nosso primeiro calendário vacinal, nós temos muito orgulho desse trabalho que a gente faz. Naquela época, inclusive, para você poder tomar a BCG, você também tinha que depois fazer o teste tuberculínico, coisas que hoje nós não fazemos mais na nossa rotina. Mas nós temos uma história, e essa história tem que ser preservada, e ela não pode ser deixada de lado, até porque a gente precisa aprender muito com as lições que a gente vem ao longo do tempo colhendo,
e esse fruto de um grande trabalho para que a gente possa trabalhar campanhas vacinais e mostrar o quanto o sucesso de um trabalho bem feito não pode ficar à mercê, inclusive, de fake news. Próximo, por favor. A cobertura vacinal em 1980 para a poliomielite era de 94,4%, da difteria, tétano e coqueluche, que é DTP, 74,9%, do sarampo, 74,1%, da BCG, 65,9% e o esquema básico completo de 38,3%. Isso demonstrava, deixava claro que essas crianças de 1 a 4 anos com essas coberturas vacinais precisavam sim de um trabalho grande feito, não só pelos estados, mas também pelo Ministério da Saúde, para que a gente pudesse chegar a coberturas vacinais entre 90% e 95%, e com isso diminuir principalmente doenças como o sarampo, que é muito claro, e poliomielite, então, que nós corremos hoje o risco de ter de novo poliomielite no território, uma vez que o sarampo, apesar de nós termos em 2018 a certificação de eliminação, voltou ao território nacional e nós perdemos essa certificação nas Américas. Próximo, por favor. Aqui o calendário de vacinação para as crianças de menores de 7 anos, aí em 2022 já, mostrando inclusive que nós já incluímos a Covid-19 a partir dos 5 anos. Nós trabalhamos com 5 anos a 11 anos com a vacina da Pfizer, de 6 a 11 anos com a vacina da Coronavac. Próximo, por favor. Aqui é só para mostrar a imunização e as coberturas vacinais. Sempre que a gente tem um evento de saúde pública, como 2016 cachumba, 2017 febre amarela, o próprio sarampo em 2019, e aí a gente teve a Covid em 2020, toda vez que a gente tem um evento em saúde pública, a gente tem uma diminuição das coberturas vacinais. Então é muito importante que a gente acompanhe isso e esteja trabalhando sempre com esse programa de imunização, com a sua rotina, para que o evento, a emergência em saúde pública, não deixe de ter a sua rotina e suas coberturas vacinais sendo acompanhadas também. O próximo, por favor. Aqui, para a gente mostrar de forma mais clara, quando nós tivemos a febre amarela em 2018 no estado de São Paulo, nós tivemos um movimento e a população aí sim responde buscando a imunização. Isso em 2018 foi febre amarela, 2019 nós tivemos um aumento da cobertura vacinal, longe ainda dos 90%, mas que vem caindo ao longo do tempo e a gente aqui não tem nem a pandemia. Se a gente olhar em 2021, a gente não tinha pandemia, foi em dezembro que em Wuhan a gente teve os casos descritos, mas já tínhamos uma cobertura baixa de febre amarela. O próximo, por favor. Também a mesma coisa quando a gente olha para a cobertura vacinal e aí a cobertura por unidade da federação, a gente quando olha para as coberturas da tríplice viral, e aqui eu estou falando só da primeira dose, infelizmente, sarampo, cachumba e rubéola, a gente já tem coberturas baixas desde 2016, 2015, 2016, as coberturas vêm caindo principalmente da primeira dose, da tríplice viral, o que para nós nos causa assim, uma preocupação muito grande. Próximo. A cobertura, então, de vacina de sarampo, cachumba e rubéola, segunda idade, no estado de São Paulo, a gente está falando aqui também da primeira dose, então as coberturas vacinais, elas estão baixas nas faixas etárias de em torno de 6 meses, que é a dose 0, como nós chamamos, a dose 1, né? E aí a gente tem coberturas vacinais muito baixas e a meta é de 21,8%, quando a gente tem aqui em cima uma meta de 95%. Hoje, no estado de São Paulo, quando a gente olha para esses dados, a nossa cobertura desse ano de 2022 é de 21,8%, o que muito nos preocupa em todas as faixas etárias, a gente não passa de uma cobertura vacinal de sarampo, cachumba e rubéola de 30%. E aí fica a pergunta, por que isso está acontecendo? Aonde está a infodemia? Aonde está a fake news que está fazendo com que as vacinas não sejam aplicadas, a rotina não aconteça, e não é só a pandemia que leva a isso, foi um fator a mais a partir de 2021, mas nesse momento não é preponderante. Tanto é que nós estamos frente a uma campanha de vacinação hoje de influenza, sarampo, cachumba e rubéola e temos coberturas tão baixas. O próximo, por favor. A cobertura vacinal, como eu falei, da influenza, segundo grupos etários, então os idosos que sempre tomaram a vacina da influenza, hoje, no estado de São Paulo, a cobertura é de 48,9%. Trabalhadores de saúde, aqueles que teriam que ser os primeiros a tomar a vacina da influenza, porque estão em risco, estão atendendo pacientes, seja numa unidade básica de saúde, seja num hospital, é de 38,3%.
E quando a gente olha para a cobertura total no estado de São Paulo, desses grupos prioritários, a nossa cobertura vacinal de influenza é de 38% e a nossa meta, segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, é de 90%. Próximo, por favor. E aí a gente vai tentar entender, e a gente vem trabalhando para entender por que as pessoas não se vacinam. O estado de São Paulo teve um êxito muito grande, eu vou mostrar isso para vocês, em relação à vacinação da Covid-19, fomos o primeiro estado a vacinar no dia 17 de janeiro de 2021, começamos vacinando os trabalhadores de saúde, porque eram eles que estavam na linha de frente da Covid, precisávamos proteger essa população que estava lidando no dia a dia com casos que ainda a gente tinha muito trabalho a fazer, mas existe um grupo do Ministério da Saúde, liderado pelo professor Dr. José Cássio de Moraes, que eles estão fazendo um levantamento do porquê que é difícil, por que as coberturas vacinais hoje, elas não estão ocorrendo da forma com que elas vinham ocorrendo nos últimos anos. Então, uma das principais fatores, e aí eu aqui acho que vale a pena a gente conversar, o posto fica longe da residência ou do trabalho. Falta de tempo para levar a criança estava doente, horário de funcionamento do posto inadequado, não tem meio de transporte para ir a posto de vacinação. Em relação ao dia a dia, o que a gente tem observado é que os municípios, e aí no estado de São Paulo, 645 municípios e mais de 6 mil salas de vacinas, eles têm se prontificado, sim, a estar regionalizados, a estar em locais muito próximos da residência de trabalho. Essa foi sempre o que se preconizou para uma unidade básica de saúde. Então, eu acho que algumas coisas aqui, nesse estudo, que ainda é um estudo preliminar, a gente tem que discutir enquanto profissionais, executivos, gestores da saúde, para que a gente possa ter um melhor entendimento. A criança precisa ser vacinada. E aqui no último, o preço da vacina. Claro que algumas vacinas não estão dentro do calendário de imunização pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, mas nós temos vacinas suficientes para proteger as nossas crianças dentro do escopo do Sistema Único de Saúde. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente e a gente possa discutir um pouquinho. Próximo, por favor. Caso tenha se decidido por não vacinar a criança, quais foram os motivos? E esse é um inquérito vacinal que está sendo feito, principalmente a pandemia. A gente sabe que as pessoas ficaram em casa, foi solicitado pelo Estado que todos ficassem em casa, mas principalmente o medo da reação de vacinas ou reações ocorridas anteriormente. E o que a gente percebe também é que, como eu já falei, a fake news foi algo que nos levou e tem nos levado o tempo todo a combater o quanto é importante a vacinação do seu filho, e mesmo que um evento adverso pós-vacinal, como uma febre, uma dor local, ela é muito pequena perto a você poder voltar e ter doenças como poliomielite, doenças graves que estão acontecendo, a própria meningite. Então, a gente precisa conversar com essa população, achar um meio de fazer com que a população lembre que eu, pai, fui vacinado. Eu não tenho hoje, não vi a doença, porque meus pais me vacinaram, mas eu preciso vacinar o meu filho. E eu costumo sempre dizer, em todas as vezes que eu estou em algum fórum como esse, ou mesmo em entrevistas, que vacinar é um ato de amor. É muito importante que a gente vacine as nossas crianças. Para isso, as unidades básicas de saúde, elas ficam abertas de sábado. Na pandemia, nós criamos, inclusive, drive-thrus, eventos em shopping, tentando levar a vacina mais próxima para as crianças. Estamos agora nos movimentando para que nas campanhas de sarampo, cachumba, rubéola, para as campanhas de influenza, a população também tenha esse acesso muito mais próximo, para que ele possa se locomover e se vacinar. Então, isso é muito importante para nós. Próximo, por favor. Quando eu falo do plano estadual da Covid-19, nós criamos e tivemos que traçar um plano no estado de São Paulo, que era estimar os insumos necessários para a ação de vacinação e redes de frio a serem utilizadas. E aqui é muito importante que a gente possa discutir, como a gente está discutindo o SUS, qual é a rede de frio que está nos 600, não só nos 645 municípios, mas nos 5.455 municípios desse Brasil. Nós recebemos a vacina da Pfizer, o estado de São Paulo teve que se mobilizar para receber uma vacina a menos 80 graus, e essa realidade do estado de São Paulo, ela não é compatível com a realidade de muitos locais do Brasil. Tivemos que organizar também as ações de vacinação da Covid-19 no estado, nas mais de 6 mil salas, como eu falei,
atingimos altas coberturas vacinais nos grupos elegíveis para vacinação e, mais que isso, alta homogeneidade. E quando eu falo de homogeneidade, eu preciso lembrar que eu não posso ter o município de São Paulo com 12 mil habitantes, que ele esteja com alta homogeneidade, ou seja, mais de 90% da sua cobertura vacinal para a Covid-19, e o município do lado, que é Guarulhos, por exemplo, não tenha essa mesma vacinação. Então, nós nos preocupamos muito, não só com as altas das coberturas vacinais, mas que todos os municípios também tivessem essa alta cobertura de homogeneidade, para que a gente tivesse o estado todo sendo vacinado. Capacitar as equipes de sala de vacinação, isso é fundamental, e essa capacitação não é somente para as questões da Covid-19. Hoje a gente percebe que capacitar a sala de vacinação é muito importante para toda e qualquer vacina, e criar um novo sistema de registro de doses nominais para monitorar a campanha de vacinação em tempo real. Isso o Estado de São Paulo teve que fazer, especificamente para a Covid, porque nós, uma vez que tínhamos vacinas emergenciais sendo colocadas e aprovadas pela Anvisa, precisávamos monitorar todos os eventos adversos pós-vacinal. Então, uma das questões que foi fundamental para nós foi, junto com a Prodesp, criar o sistema nominal Vacivida, e nele a gente tem todas as informações de cada pessoa que recebeu a sua dose, primeira, segunda dose de vacina, ou que não completou seu esquema vacinal, terceira dose ou a quarta dose, se for alguém com mais de 60 anos. Então, é muito importante que a gente tenha essa realidade. Isso é uma coisa que o Estado de São Paulo conseguiu fazer. Nós dividimos isso com a Organização Pan-Americana de Saúde, mostramos como estávamos trabalhando o evento e conseguimos hoje saber onde está cada pessoa, se foi vacinada, fazer uma busca ativa, passamos aos municípios que também têm acesso, aliás, quem vacina é o município, quem registra a vacinação é o município. O Estado criou ferramentas e fez com que a gente desse a eles treinamentos para que eles pudessem trabalhar junto com o Estado de São Paulo. Próximo, por favor. Na Covid-19, a gente precisou também trabalhar de forma muito clara a divulgação e atualização das orientações sobre a campanha de vacinação da Covid, auxiliando ao alcance das metas, o alinhamento das diretrizes sempre com a Secretaria de Comunicação e com a Secretaria de Saúde. Então, a nossa parceria com todas as secretarias de Estado, mas principalmente com a Secretaria de Comunicação, dizendo a todo momento o que a gente estava fazendo, foi fundamental para combater a infodemia, para combater a fake news. Temos êxito? Nem sempre. A gente ainda poderia ter vacinado muito mais. Há pessoas que não tomaram a vacina, mas a gente continua aqui lutando porque somos SUS e lutamos por aquilo que nós acreditamos. A análise do cenário para planejamento e execução das estratégias, nós chegamos a abrir, inclusive, um dia no domingo, para que a gente pudesse facilitar, para que todas as pessoas que trabalham de segunda a sábado pudessem levar seus filhos para serem vacinados, inclusive num domingo, no parque, em locais públicos, nas próprias salas de vacina, possibilitando assim que a gente tivesse uma ação estratégica diferenciada, como inclusive o que nós chamamos da Semana E, que foi uma semana que nós criamos da vacinação nas escolas, aproveitando esse local e fazendo com que os pais, através de um termo de assentimento, permitissem que seus filhos fossem vacinados dentro de um ambiente que para eles é muito caro, é muito estar entre amigos, então nós também criamos a Semana E de vacinação. As campanhas publicitárias, e a gente trabalhou com as campanhas de várias formas, não só veiculadas à TV e rádio, mas nós também trabalhamos com campanhas veiculadas, principalmente a mídias sociais. A partir do momento que trabalhamos com os adolescentes, nós percebemos que a melhor forma de trabalhar com esses adolescentes era através das mídias sociais. Então, tem sido feito um trabalho, e continuamos fazendo um trabalho com mídias sociais, uma divulgação proativa das etapas de campanha, sempre dizendo, olha, estamos nesse novo momento precisamos que você se vacine, vamos trabalhar, e sempre dizendo, olha, a cobertura vacinal de tal população, por exemplo, 60 anos ou mais, é de 90%, podemos chegar a 95%. A capacitação de porta-vozes é fundamental. Quando você fala, principalmente numa emergência em saúde pública, você precisa ter pessoas treinadas. Eu sou uma das porta-vozes e sempre estive ao lado do governo do Estado de São Paulo para falar não só sobre a Covid, mas sobre febre amarela, sarampo, enfim. Então, o porta-voz elegível é sempre muito importante, porque leva segurança à população. Eventos, ações especiais e coletivas, como eu já falei, como, por exemplo, a Semana E, e o combate à fake news. Isso é algo que a gente tem trabalhado
durante todo o tempo, 24 horas por dia, na tentativa de melhorar a acreditação das vacinas e do Sistema Único de Saúde. E eu acho que aqui também vale colocar que essa pandemia, apesar de tantas coisas ruins, apesar de tanta dor, de tanto sofrimento e de tantas mortes, também mostrou que o SUS é um SUS forte, que a população pode contar com o seu Sistema Único de Saúde e a vacinação estava presente para preservar a vida das pessoas. Infelizmente, nós não pudemos vacinar antes, começamos no dia 17 de janeiro, mas mostramos, e a vigilância em saúde esteve presente, mostrando também o que se faz enquanto vigilância em saúde no Sistema Único de Saúde. Próximo, por favor. Aqui é só para a gente ter as vacinas contra a Covid-19, com as quais a gente trabalha. Então, a gente tem a do Butantan, a gente tem da AstraZeneca, a Pfizer, tanto a pediátrica quanto a adulto, e a Janssen, que são elas que estão no nosso calendário vacinal da Covid-19. Próximo, por favor. Aqui, como eu falei para vocês, o site do Vacina Já, que nós criamos com pré-cadastro, para facilitar os pais, para levarem seus filhos já pré-cadastrados, para diminuir o tempo na sala de vacinação. Então, isso para nós era muito importante, diminuir o tempo das pessoas dentro de uma sala de vacinação, uma vez que a gente estava falando de um vírus de transmissão respiratória, e quanto menos tempo a gente tivesse filas e pessoas para tomar a vacina, mais rápido seria essa ação. Então, criamos esse pré-cadastro e, passando o próximo, só para que vocês tenham uma ideia, o próximo, por favor. A logística do Estado de São Paulo. Volta um só, por favor. A logística do Estado de São Paulo, eu já estou finalizando. O Estado de São Paulo distribuiu mais de 114 milhões de doses de vacinas, aplicamos 110 milhões de doses em mais de 6 mil postos de vacinação, entregamos, ou seja, a logística é do Estado, nós levamos até os municípios, até os grupos de vigilância epidemiológica, 4,5 mil entregas de vacinas, com mais de 1,6 mil caminhões, quilômetros rodados, 500 mil quilômetros rodados, com mais de 7 mil horas de transporte e profissionais do SUS envolvido, e aqui, profissionais realmente do SUS envolvido, mais de 150 mil pessoas. Próximo, por favor. Aqui, São Paulo alcança o segundo lugar em ranking mundial de vacinação. Se nós fôssemos contando com a população de 40 milhões de pessoas, superior a isso, nós teríamos, então, o estado de São Paulo, o segundo maior em vacinação, e aqui também um artigo da Folha mostrando que sem vacina a Covid mataria 26 vezes mais. Uma vez mais, o Sistema Único de Saúde protegendo e salvando vidas. O próximo. Aqui só os principais acontecimentos. Então, a primeira vacina, que foi a primeira brasileira vacinada no dia 17 de janeiro. No dia 7/5, São Paulo é líder de vacinação contra a Covid no país. São Paulo alcança 60% dos adultos vacinados com a vacinação completa, ultrapassando índices como Estados Unidos e a Europa, mostrando, inclusive, que o povo realmente, a população realmente acredita na vacina e no Sistema Único de Saúde. E no finalzinho aqui de 2022, São Paulo atinge 90% da população elegível com seu esquema vacinal completo e aí flexibiliza o uso da máscara. Próximo, por favor. Aqui o nosso vacinômetro, só para que vocês tenham ideia da magnitude do trabalho. Então, a população no estado de São Paulo, nós temos a população mais de 110 mil doses aplicadas. De terceira dose, nós temos de dose adicional mais de 27 milhões de pessoas. E aqui é uma coisa que eu sempre chamo muita atenção, que é o total das vacinas aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. 5.616.917 crianças. Quando a gente olha, e aqui é que eu faço esse recorte, quando a gente olha para a população que tomou a primeira dose, 82,80% da população do estado de São Paulo levou o seu filho para tomar a segunda dose, mas apenas 57,54% não completou seu esquema vacinal. Estamos num momento em que as crianças estão sendo acometidas por vírus respiratórios, né? Então, estamos voltando a ter não casos graves, mas a gente está voltando a ter internações, inclusive, que é muito importante que a gente tenha em mente que completar o esquema vacinal é fundamental para que a gente possa proteger a nossa população. Acho que era um pouco disso que eu queria trazer para vocês, do quanto a gente fez e tem trabalhado, junto com o Estado de São Paulo, 645 municípios, e também com todos que estão, Organização Pan-Americana de Saúde, todos aqueles que estão conosco, para que a gente saiba e faça o SUS, esse SUS tão forte que a gente acredita tanto. Muito obrigada.
Regiane de Paula, nós é que agradecemos, porque esse é um trabalho de ministro, porque São Paulo vacinou muito mais e trabalhou muito mais do que grande parte dos países do mundo, e você colocou isso muito bem. Para interagir um pouquinho com a Regiane durante 15 minutos, nós queremos convidar para aqui no nosso estúdio virtual Cláudio Machado, diretor do Sinsprev, para fazer uma interação com a Regiane. Cláudio, muito obrigado pela presença. Oi, bom dia, muito obrigado. Estou escutando bem, então? Estou ótimo, Cláudio. Bom dia. Prazer estar com vocês. Bom dia, doutora Regiane. A fala, né, com todo o debate, eu queria parabenizar a Agência Servidores, né, agradecer pelo convite, bem como a todas as entidades, a Fiocruz e todas as entidades, e as entidades sindicais, né, nossas parceiras aí de luta, né, por defesa do serviço público. Quando a gente ouve a doutora Regiane, né, que é quem estou interagindo aqui, a gente tem a dimensão do SUS, né, que atinge todas as pessoas, seja em qualquer área, ela falou de São Paulo, mas do Brasil, e a parabenizar pela questão da cobertura vacinal, né, que eu acho que é um dos programas aí do SUS, né, que teve a linha de frente aí para ajudar a salvar muitas vidas, né, com muita gente. Então, eu também aqui queria, né, primeiramente, fazer até uma homenagem, né, a todas as vítimas, né, da Covid, principalmente aí, que a gente passou por esse período. Eu queria fazer uma abordagem simples, né, e muito rápida. Sou do Ministério da Saúde, eu venho da época do Exinamps, né, já há algum tempo. Hoje sou cedido à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, né, trabalho no departamento regional aqui no interior, e o nosso sindicato representa a área da Seguridade Social, que é saúde, previdência, assistência social. Nós compomos a Federação Nacional, a FENASPES, né, que é a nossa Federação Nacional dos Sindicatos da área de Seguridade Social. E queria só fazer um resgate um pouquinho, nós estamos em plena, né, nós estamos num debate aqui do SUS, de carreiras, nós estamos em campanha salarial, servidores públicos federais, né, tem um sindicato, pessoal aqui da Unasul também, e outros sindicatos aqui, nós estamos em campanha salarial, né, porque a situação nossa, né, de anos, né, sem qualquer reajuste salarial, então às vezes a gente tem uma dimensão de carreira ou de servidores, mas a verdade é que hoje, né, o serviço público como um todo está sendo muito atacado, né, nos últimos tempos. Então a gente está em campanha salarial, e inclusive na campanha salarial, uma das questões que a gente discute, né, é a questão de carreira. Por quê? Porque no nosso entendimento, além da questão de sobrevivência, né, e quando a gente fala serviço público, servidoras e servidores, nós temos que ter a dimensão em todo o quadro, né, todo o país. Entendeu? Não é só de um único local, é de todo o país. E é quem garante o direito à população, ou quem leva o serviço à população, né? Então, a campanha de vacinação, a gente é um exemplo e é brilhante, porque quantas e quantas, até vimos reportagens na televisão, chega à população nas mais difíceis condições, né? E quando a gente está em campanha salarial, a gente lembra, né, do ataque que está sendo feito, né, conseguimos barrar o ano passado da reforma administrativa proposta, né, esperamos derrotá-la no Congresso Nacional, em que ela simplesmente, né, aponta para qualquer destruição do serviço, aponta para a destruição do serviço público. Por quê? Porque você deixa de ter concursos, né, você faz um processo de privatização, terceirização, e o sentido da carreira justamente é dar essa fixação, essa garantia, né, para a população, né, para a população dos serviços. Então, a carreira tem muito a ver com isso. Então, a gente espera, né, que são debates como esses que vão pautar essas condições no Brasil, que são essenciais. Eu queria, assim, colocar, né, e vou fazer até uma um comentário, né, para a doutora Regiane, mas eu queria colocar, a gente tem visto essa discussão de financiamento, né, e a gente viu a questão na Covid, né, teve que se investir recursos, mas muitas coisas, né, havia uma negativa,
né? Houve uma dificuldade, e agora a gente vai vendo a necessidade, por quê? Porque conforme vai retomando, vão se esvaziando de novamente os investimentos em saúde. Então, não vai ficando, né? Foi uma emergência, mas não ficou. E hoje nós temos políticas nacionais que precisam ser combatidas, né? A política de teto, né? Limite de teto, onde não tem sentido isso, né? E segura o Brasil. E às vezes a gente está falando em financiamento, né? Como está colocando aqui, nós temos que ver o modelo do Brasil também, né? É importante a gestão e esse modelo de financiamento. Hoje nós temos aí só de juros que se paga o governo brasileiro, né? São metade do orçamento. Tem que se discutir esse modelo nesse Brasil, porque isso são recursos que se pagam de juros de dívida, né? Externa, interna, dívida pública, são metade do orçamento, que são dinheiro, né? Que você poderia estar investindo na saúde. Nós temos aí as chamadas emendas orçamentárias, né? Parlamentares, sem qualquer conexão, né, com o Sistema Único de Saúde. E, inclusive agora com, né, orçamento secreto, entendeu? Então, qual é a conexão disso com o sistema de saúde, né, desse planejamento, e que aí inclui a questão da carreira, né? Então, são pontos que o Brasil precisa discutir. Eu acho que debates como esse podem se discutir para que a gente possibilite, né, serviços de qualidade, serviços públicos que garantem esse atendimento à população. E nós, inclusive, assim, na nossa federação, nos nossos sindicatos, em 2015, conseguimos ter um acordo com o governo federal da época, né, de que a gente tivesse o comitê gestor de carreira. Tivesse uma lei que criasse o comitê gestor de carreira. Infelizmente, nós estamos aí há 7, 8 anos, né, não aconteceu, mudou-se a conjuntura no país, e a gente retoma isso na nossa campanha salarial. E além de resgatar sobrevivência de vida, né, numa inflação de 10% ao ano, você garante também esse fortalecimento do SUS, principalmente, com a discussão de carreiras. Então, a gente tem discutido, reivindicado, o Comitê Gestor de Carreiras, né, que isso seja em lei. Eu queria, assim, aproveitar, não sei se vai dar tempo, eu vou fazer 2 colocações para a doutora Regiane, que eu acho fundamental, né? Eu só fiz esse preâmbulo aqui. A primeira é assim, quando a gente fala de SUS, né, e viu esse programa, é a questão da atenção básica, né, que a gente acha que a atenção básica, né, a gente vê aí a luta de todos os setores de descarreira, né, mas o pessoal da saúde da família, atenção básica, dos agentes comunitários, né, e que a relação com a campanha de imunização, né, só foram 6 mil salas de vacinação, né, que a doutora Regiane coloca. Olha a dimensão disso no estado de São Paulo, né, sem considerar o Brasil. E como é que ela vê essa questão da atenção básica, né, valorização, e quando a gente diz valorização, são recursos financeiros, planejamento, e também de quem trabalha na atenção básica, né? Isso é muito importante, essa fixação, essa integração, né? Saúde da família, os agentes comunitários, atenção básica, o programa de imunização, até diante dessa preocupação, né, com o risco que está diminuindo a cobertura vacinal. E uma outra, já vou emendar, me desculpa aí, mas já vou emendar a pergunta, né, só para... Como é que ela vê também, ela citou essa questão das fake news, né, e essa é uma questão que a gente também é muito grave no Brasil, né, o investimento em ciência vem caindo, né, você vem caindo em educação, a gente vê a situação aí da educação no Brasil, o quadro do MEC, né, tem muito a ver com a saúde, mas a ciência que contrapõe essa questão da fake news, né? E isso tem que ser chegado junto à população. Então também a gente vê o negacionismo, né? E a vacina hoje, a cobertura vacinal está sofrendo muito isso. Então como é que ela vê também essa questão do investimento da ciência, atenção básica, né? Também junto à população como forma de combater essa questão, né, do negacionismo, da fake news. Isso eu queria só para ela comentar. Agradeço, obrigado. Cláudio, eu acho fundamental o que você colocou. Quando a gente coloca 6 mil salas de vacina, 150 mil profissionais, nós só conseguimos ter êxito em fazer alguma coisa porque é no município, é na sala de vacina, na atenção básica, que a gente consegue ter esse profissional. Então, esse profissional ele tem que ser valorizado e mais, além de valorizado, ele também precisa passar por constantes capacitações. Eu tenho que investir nele para que ele não só financeiramente, mas que ele também tenha condições de galgar estruturas, que ele possa ter
conhecimento, e o conhecimento é fundamental. Então, a gente tem trabalhado muito para que a gente possa, a atenção básica, e a gente falou de vacinação, mas eu não posso esquecer de uma coisa que a gente está lidando no Brasil todo, que é fundamental. Uma vez que eu tive uma pandemia, eu deixei coisas básicas, como diabetes, como hipertensão, de lado, porque as pessoas estavam com muito medo de procurar unidades básicas, só os casos graves que foram até lá. Então, hoje a gente tem uma repressão, um grupo represado que também precisa ser cuidado, por exemplo, de cirurgias eletivas, que também precisam desse olhar. Então, a atenção básica é fundamental. A atenção básica ela está no município. O agente comunitário de saúde, ele conhece no seu território quem é as pessoas que moram no seu entorno. Quando eu falo de uma busca ativa, eu só consigo fazer uma busca ativa de imunização ou para uma hipertensão, ou então para um caso de diabetes, se aquele agente comunitário estiver no território, estiver preparado para buscar essa pessoa, porque ele tem essa relação. É preciso que a gente mantenha essa relação que ela não é pessoal, mas ela é de muita proximidade com a pessoa que está lá, que está fragilizada, que está doente e que precisa receber o seu remédio ou a atenção da sua unidade básica de saúde. Então, é fundamental que a gente traga para o Brasil mais fortalecimento, muito mais fortalecimento para as atenções básicas, porque a média e a alta complexidade, a gente sabe muito bem como é que funciona, mas a atenção básica, ela precisa ser mais uma vez investida e precisa que haja esse investimento de forma muito potente, né? A segunda questão é a questão da fake news. Nós convivemos com a fake news e vivemos a fake news dentro de um panorama negacionista. Então, é muito importante que a gente possa, além de combater, fazer com que as pessoas entendam que não basta acessar um WhatsApp e repassar uma mensagem. Eu preciso ter e olhar da onde veio essa mensagem, se ela é fidedigna, se ela tem um local que realmente dá um suporte para ela. E para isso a gente está trabalhando e trabalhou durante toda a pandemia. E investir em ciência é fundamental. A gente só perde grandes cientistas, né? Os nossos cientistas, as pessoas que fazem e que até produzem políticas públicas, muitas vezes estão indo para outros lugares, gestores, né? Eu sou uma pessoa que passei por município, Ministério da Saúde e hoje estou no estado de São Paulo. A gente conhece bem como isso funciona. Então, é muito importante que a gente invista em ciência, invista na atenção básica, invista nos profissionais de saúde, porque foram eles que mantiveram a população, apesar de mais de 650 mil óbitos, que é o que a gente coloca aqui, que a gente lamenta realmente, mas foram eles que não saíram um minuto da linha de frente. Foram eles que realmente estiveram junto aos pacientes, ou nos hospitais, ou nas UTIs, ou nas salas de vacina e nas unidades básicas de saúde, triando esses pacientes, encaminhando esses pacientes para onde era necessário. Então, é muito importante que a gente invista, e é muito importante que também a gente crie, e eu acho que isso é fundamental. Eu acho que nós estamos num momento pós-pandêmico que nós precisamos criar e abrir, e aí a gente vai ter que trabalhar com a comunicação, olhar um pouco para a antropologia, olhar também um pouco para a filosofia e ver como é que a gente leva para a população tudo aquilo que a gente fez para trazer a população para o nosso lado. Nós estamos num momento que a gente precisa fazer com que a população esteja do lado da saúde, dos profissionais de saúde, do Sistema Único de Saúde, que foi ele que manteve, durante esses 2 anos de pandemia, a vida, né? Foi ele que manteve todo esse curso. Então, é muito importante que a população também seja o tempo todo motivada a olhar para aquilo que nós fazemos enquanto ou vigilância em saúde, ou na atenção básica, ou mesmo nos hospitais de excelência. Então, a gente precisa que a população entenda que o Sistema Único de Saúde é vital para o Brasil. Doutora Regiane de Paula, muito obrigado. O Cláudio, que entendeu bem a forma do debate, já fez as 2 perguntas na primeira. Obrigado pela participação, pela parceria com a Agência Servidores, nesse debate tão importante que nós fazemos nesta manhã.